Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Está ótimo, de 1 a 8. Depois você vai me acompanhar também lendo os versículos. Gálatas 5,14. Amém? Vamos fazer uma leitura participativa. Eu vou ler Gálatas 1:1. Os irmãos vão ler o 2 e assim por diante. Amém? Vamos lá, até o versículo de número 8. Diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 2, toda a igreja. Todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia, que é a igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Versículo 3. A graça e a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ao qual a glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Preste bem atenção. Maravilho-me que tão depressa passasses. Paulo está falando daquilo que eles haviam aprendido, e que quando Paulo volta naquela cidade, quando Paulo soube do que estava ocorrendo ali, ele se maravilha, porque ele deixou uma mensagem, e ele está fazendo as viagens missionárias, e ficou sabendo que aquele povo da igreja da Galácia estavam indo para outro tipo de ensinamento. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Os irmãos. Mas ainda que eu vejo os anjos do céu, pois anuncio outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Preste bem atenção. Ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro Evangelho. Que Evangelho é este? O que Jesus deixou. Se alguém modificar a mensagem da cruz, olha que ele chega a dizer: se for um anjo, seja maldito, anátema. Então, para vocês terem a ideia de que a palavra de Deus ela não pode sofrer dolo. E nós sabemos que nós estamos numa luta intensa, dia após dia, porque a palavra de Deus ela é a verdade para as nossas vidas. E nós temos que fazer uma comparação com tudo aquilo que ouvimos para saber se realmente está aqui. Porque esse livro é o livro por excelência. A Bíblia é o primeiro livro do mundo assim impresso. É o livro mais vendido de toda a terra. Então, deve haver algum motivo por isso, né? Porque os irmãos, as pessoas, o ser humano quer ter conhecimento acerca de Deus. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, prestem bem atenção no que nós vamos falar esta noite. Paulo, quando escreve aos irmãos da Galácia, você vai ver que Paulo, na sua segunda viagem missionária, juntamente com Barnabé e com João Marcos, eles vão parar nesta cidade, vão disputar a palavra e vão ali estabelecer trabalhos. Tanto é que só na cidade da Galácia havia 4 trabalhos: em Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia e Icônio. Então, haviam igrejas estabelecidas ali. Paulo vai também estabelecer presbíteros, anciãos, para que estejam à frente destas igrejas. Então preste bem atenção. Paulo esteve aí na segunda viagem missionária, fundou trabalhos ali. Você pode ver lá em Gálatas 1:2 que faz a referência, né? Aí você vai ver que ele elege, lá em Atos capítulo 14, versículo 23, presbíteros, né?
Tanto é que em Gálatas 5,12 ele vai pedir o corte de um determinado cidadão que estava perturbando a igreja da Galácia, porque havia já ali uma liderança constituída para que administrasse estas igrejas. Então veja bem, quando nós falamos dessa mensagem, nós nos remetemos a muitas coisas que aconteceram nessa cidade. Em Atos capítulo 14, de 1 a 10, Deus operou curas, sinais, maravilhas, e foi por isso que a igreja ali foi sendo estabelecida, porque a palavra entrou com poder naquela cidade. E aí Paulo, ele está fazendo a sua viagem missionária, dando continuidade, e ela foi escrita quando Paulo estava em Éfeso. Paulo ficou aproximadamente ali 1 ano e meio em Éfeso, doutrinando, lutando, disputando as escrituras, e Paulo vai estar nesta cidade quando recebe a notícia do que estava ocorrendo na cidade vizinha, que era Galácia, na região da antiga Ásia Menor, que estava próximo à cidade de Éfeso. E aí Paulo vai ver a necessidade de escrever esta carta. Você sabia que nesta cidade Paulo foi apedrejado e ele quase morre, né? Há uma passagem que está lá no livro de Atos, depois você pode procurar lá, que você vai ver que quando Paulo estava ali, Atos 14, 19, Paulo vai combater ali a palavra e ele vai ser apedrejado e é dado como morto na estrada. Mas ali os irmãos pegaram Paulo, cuidaram de Paulo, e Paulo não morreu porque não era tempo, não era nem a hora dele partir naquela época. Pois bem, vamos lá, nós estamos dando uma introdução para que os irmãos estejam situados no que estava ocorrendo naquela cidade. Os argumentos fortes que haviam ali, que estavam se contrapondo ao Evangelho, que estavam resistindo àquela mensagem que inicialmente tinha sido dada por Paulo, os argumentos eram que Pedro tinha mais autoridade do que Paulo, porque Pedro era um homem que tinha andado com Jesus, né? Você vai ver Paulo se deparando com essas questões muitas vezes, né? E que ele era da circuncisão. Os Gálatas estavam apoiando Pedro, porque Pedro pregava para os da circuncisão. Tanto é que Paulo vai ter um desgaste com Pedro em uma determinada situação, em que Pedro estava sentado com os circuncisos, e aí quando a turma da circuncisão vinha, Pedro, e aí Paulo vai chamar a atenção. Tanto é que na carta de Pedro, na segunda carta, Pedro vai reconhecer a autoridade apostólica que havia em Paulo, e vai reconhecer aquilo que Paulo havia falado com ele, dizendo que Paulo era um homem até de difíceis palavras, um homem que tinha um conhecimento muito elevado. Ele reconhece. Se ele reconheceu, é porque ele entendeu aquilo que Paulo falou para ele em um determinado momento, né? Essa era uma questão. A outra é que diziam que era impossível ser um cristão sem guardar as leis mosaicas. Então havia aquela coisa muito latente ainda, onde Paulo levou o Evangelho puro, genuíno, da conversão, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E havia alguns irmãos que estavam falando assim: olha, não adianta você ficar seguindo a Jesus se você também não guardar as leis de Moisés. Elas são importantes. Vocês precisam guardar os 10 mandamentos, vocês precisam guardar as leis civis, as leis cerimoniais, fazendo com que o coração estivesse dividido. E meu irmão, quando o Evangelho entra na tua vida, não pode haver nenhum tipo de dúvida do que ele realmente está operando na sua vida. O Evangelho veio para mudar a vida do ser humano. Por isso a palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação para a vida do ser humano. E ali Paulo vai combater contra isso, porque eles estavam se circuncidando. Circuncisão era um meio de fazer parte, de entrar, de ser incluído na religião judaica. Então todas as pessoas, independente da idade, porque se fazia isso quando a criança tinha dias de nascer, né? Mas quando se vinha velho, depois que se convertia à religião, eles iam lá da mesma forma e cortavam um prepúcio. Era tipo que uma operação de fimose que se faz hoje de criança, e eles iam lá fazer aquele corte para ser uma marca, né? Uma coisa física, mas também que era uma marca que demonstrava que eles faziam parte daquele pacto e faziam parte daquela nação. A terceira coisa é que eles negavam a graça de Cristo. Meu irmão, se você não entender que o Evangelho, o cerne dele, a mensagem dele atingiu a tua vida, e quando você recebe o Evangelho, ele faz tudo na sua vida, e quando você olha para si, e quando você se olha e vê que nada do que
que está acontecendo é mérito seu, é esforço seu, porque é algo que acontece de dentro para fora. É uma obra que o Espírito Santo está realizando dentro de nós. E quando o Evangelho chega naquela cidade, ele chega de uma forma impactante. Mas nós, quando recebemos o Evangelho, inicialmente nos alegramos, recebemos a palavra de Deus como se fosse uma coisa que para nós era uma novidade, e por muitas vezes, por nós não estarmos às vezes alicerçados ainda nestas verdades, o que acontece? Nós ficamos ouvindo determinadas pessoas, ouvindo situações, e às vezes aquilo começa devagarzinho a ruir aquela estrutura que está sendo feita dentro de nós pela palavra e pelo Evangelho. Começamos a dar ouvidos, as dúvidas começam a surgir, e eu imagino que a palavra de Deus chegou naquela cidade, aqueles homens se alegraram inicialmente, mas estavam agora associando a fé com elementos que não faziam parte da fé, ou seja, a liturgia fazia parte ainda dos seus cultos, e na verdade, meu irmão, nós servimos a Jesus, e só há uma liturgia a ser feita, é nós nos debruçarmos, é nós nos prostrarmos, é nós irmos ao único Deus que pode nos ouvir em qualquer lugar dessa terra, que não há mediadores, que não há vida após morte, que não há nada que possa se comparar a estas verdades que são imutáveis, e nós vamos estar sempre, meu irmão, sempre sendo atacados indiretamente ou diretamente por doutrinas que vão tentar desviar o foco da verdade. Jesus falou em João 14,6, eu sou, é o único que afirma em toda a história, o caminho, a verdade e a vida. Outros diziam, mas se você fizer isso, você vai achar o caminho. Siddhartha Gautama, Buda, ele morreu procurando uma verdade que não achou. Se sacrificou, ficou 7, 8 anos sem comer nada, em jejum constante. A psicologia até usa ele como base para entender melhor os sofrimentos e a mente do ser humano, porque ele sofreu, ele passou por tudo isso, mas não achou essa iluminação que ele buscava achar. Mas o Evangelho tem para a tua vida a iluminação verdadeira, a verdade que liberta. A verdade é a verdadeira iluminação. Quando você se depara com situações que você não tinha entendido, e a palavra diz para você que aquilo ali é a verdade, e quando aquilo começa a se deparar, eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, algumas verdades começaram a confrontar dentro do meu coração, e eu pensava assim, meu Deus, o que é isso? Eu não vou fazer mais isso, eu não vou poder fazer mais aquilo, meu Deus, essa coisa é meio estranha, eu tenho que abrir mão daquilo que para mim até então era valor, mas o Evangelho te mostra o verdadeiro valor, e eu te digo, eu não sinto falta de nenhum daqueles valores que eu aprendi. Sabe por quê? Porque o verdadeiro, meu irmão, está aqui nesta noite, e ele te dá toda a capacidade para que você, meu irmão, não ande no engano e na mentira, porque nós vemos, como o pastor Rubens falou aqui, de pessoas que fazem parte de determinadas seitas e religiões, que são pessoas aplicadas, pessoas dedicadas, que fazem um trabalho, muitas das vezes até melhor no sentido de social, de estarem indo, de estarem buscando, de estarem tentando levar uma mensagem que nem eles sabem o que estão falando, e nós muitas das vezes portamos a verdade, e nós não a falamos da maneira que ela deveria ser mencionada. Mas, meu irmão, nós vemos que nós temos esse compromisso, e quando Paulo chega, e quando Paulo ouve o que estava acontecendo na cidade da Galácia, ele vai se surpreender, porque rapidamente aqueles homens que haviam abraçado a graça de Cristo, o que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas ele me deu gratuitamente a vida eterna. Eu não mereço, mas ele se deu naquela cruz para que hoje o castigo que estava sobre mim não pudesse estar mais. O que trazia morte para a minha vida, ele leva sobre si. Então, meu irmão, que nos garante a certeza de que hoje nós estamos aqui, e se um dia nós sairmos daqui, ou sairmos dessa porta aqui, aliás, deixa eu colocar a coisa certa, se um dia partirmos dessa vida, temos a certeza de que estaremos com ele. Por quê? Porque nós temos as garantias, nós temos aqui o penhor da palavra. Jesus nos deu toda a garantia de que se nós andarmos no seu caminho, se estivermos vivendo a sua palavra, nós não erraríamos o caminho. Felipe falando com Jesus, Pai, mostra-me o caminho. Jesus falou para Felipe, Felipe, há tanto tempo estou convosco e me pergunta onde é o caminho. Aquele que me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho. Jesus estava dizendo, olha, há tanto tempo você está comigo e você não está conhecendo o caminho.
Preste bem atenção que nós vamos falar hoje. O Evangelho, ele tem que entrar de uma vez por todas na vida do coração do ser humano. Evangelho que não produz mudança não é Evangelho. São meros momentos de emocionalismo, de pessoas que às vezes se sentem bem com aquilo, palavras agradáveis, bonitas, mas na verdade não fez nada e não mudou nada. O Evangelho de Jesus, ele vem na vida do ser humano para poder mudar. Jesus, quando veio, ele veio para confrontar aquilo que o ser humano acreditava. Por isso que Jesus, ele quando vem, ele vai ser rejeitado, porque as suas palavras e a sua mensagem para aquela época não fazia sentido. Mas quem é esse homem de Nazaré? Homem que nasceu numa cidade miserável, homem pobre que nasce numa manjedoura. Então, como eles iam entender que Jesus era o Messias, era o Rei, era aquele que tinha vindo da parte de Deus para trazer salvação ao homem? Eu quero nesta noite destacar com vocês alguns pontos importantes para nós entendermos. Paulo, ele está sendo ali argumentado por algumas questões, e os crentes que estavam promovendo essa ideia de que servir a Cristo sem sacrifício, meu irmão, só existe um sacrifício, é o da fé. É você acreditar que Deus, ele pode todas as coisas. Qualquer outro tipo de sacrifício, mandar a pessoa subir as escadarias de joelho, esse sacrifício é vão, meu irmão. Me desculpe se você aprendeu isso acreditando que esse sacrifício tinha algum valor. Só há valor para a pessoa, porque a pessoa está acreditando naquilo. E Deus, ele é tão misericordioso que quando a coisa acontece, as pessoas ainda vão atribuir a outras coisas. Na verdade, se esquecem de que toda a graça e toda a boa dádiva e tudo que Deus faz na terra, a glória é dele. Então, meu irmão, nós aprendemos algumas coisas, e o Evangelho que vai entrar nessa cidade, ele vai confrontar. E aí Paulo vai falar: me maravilha tão depressa que vocês passaram agora, vocês saíram dessas verdades e estão agora associando outras coisas. Vamos lá. Primeiro, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilha que tão depressa passaste daquele Evangelho que chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Se ele está falando outro Evangelho, ele não está falando de alguma coisa que não é verdadeira. Evangelho é boas novas, ensinamentos, palavra de Cristo. Eu não sei até hoje o que cada um aqui tem aprendido. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que ser como os crentes lá de Atos 17. Os crentes que haviam na cidade de Tessalônica, que eram chamados crentes de Bereia. Tudo que Paulo falava, eles examinavam e viam se era verdade. Você também não é nenhum tipo de pessoa que deva ser ligado por pastor algum, por qualquer líder que você ouça na televisão, porque senão, meu irmão, você vai ser uma presa fácil. Você precisa buscar conhecimento. Eu, quando me converti, eu sempre quis conhecer as coisas, sempre fui curioso. Nunca gostei de me deixar levar por aquilo que as pessoas falavam. Eu queria provar e saber se aquilo era verdade. Se a Bíblia é um livro antigo, se a Bíblia foi canonizada, foi aprovada, chegou até mim, alguma coisa há de verdade nisso aí. Pelo menos isso aí já te garante que a Bíblia faz sentido. E aí as outras coisas você precisa comparar. Porque nós muitas das vezes vimos de berço que não fazia parte de cristianismo nenhum. Não é isso? A nossa família atrás veio de catolicismo, espiritismo e de tantas outras coisas, mas não criticando nenhuma delas. Eu estou dizendo que os ensinamentos que foram dados lá se perpetuaram e chegaram, e nós aprendemos algumas coisas que, na verdade, se nós fizermos um exercício, pegarmos a Bíblia e aí compararmos, precisamos saber o que é a palavra de Deus e o que é homem. Se você estiver abalizado nisso aqui, você não vai ser enganado por ninguém. Porque crente não pode ser ligado pelo que um pastor fala assim: vocês vão fazer isso para acontecer isso. Não, meu irmão, senão a coisa está errada. Se eu falar ou qualquer outro pastor aqui falar, você precisa ver se está certo. Se estiver errado, duvide. Aquele pastor ali está falando uma coisa que está fora do que a Bíblia manda. Pode examinar, a Bíblia manda que examinemos as Escrituras. Porque senão, meu irmão, a gente vai acabar ouvindo e acreditando em algumas coisas que às vezes o ser humano estabelece. Você vê aí, principalmente quando você liga os canais de TV, em que você vê cada absurdo, cada asneira, cada coisa que está sendo feita aí para poder promover e vender uma ideia, uma coisa que não é evangelho, é outra coisa. São outros interesses exclusos, são coisas que o ser humano está passando usando isso aqui. E, meu irmão, o Evangelho para nós, diz lá o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, é poder.
Evangelho na vida do ser humano é poder para transformação e para salvação. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos percebido dentro desse contexto que Paulo estava dizendo. Nós temos visto que muitas igrejas, elas estão se adaptando. Preste atenção. Nós não precisamos nos adaptar a pessoas, a classes sociais. Nós não precisamos adaptar a igreja a ninguém. Porque senão, meu irmão, a igreja, ela não vai ser uma igreja coesa e firme. Porque se a igreja está adaptada a um sistema, a uma pessoa, uma classe social, acabou a igreja. E nós temos percebido que a igreja de hoje, esse evangelho está sendo deturpado. Por quê? Porque a igreja está sendo adaptada. A igreja foi chamada para prevalecer contra as portas do inferno. Jesus disse, e a minha igreja, o que diz lá? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é um fato e é uma verdade. Primeira coisa, a igreja está se adaptando. Está sendo uma igreja que nós ouvimos por aí e muito se dá valor a... Preste atenção no que eu vou dizer para que você entenda. Adaptar é você buscar uma coisa fora do contexto para você tentar ganhar pessoas. Paulo falou assim, fiz de tudo para com todos, para ver se no final ganhava alguns. No entanto, Paulo em nenhum momento falou, me prostituir para trazer pessoas que estão na prostituição. Não é esse o contexto que Paulo está dizendo. Eu não preciso colocar a igreja e a minha vida numa situação em que não, para que eu ganhe aquilo ali, eu tenha que me misturar. Quem disse que uma pessoa que vai ganhar uma pessoa para Cristo, não tem problema não, eu vou na igreja aos fins de semana, mas durante a semana eu estou lá socialmente, bebo socialmente, fumo socialmente. Meu irmão, isso não é o evangelho de Jesus. Isso é uma adaptação de vida que eu estou tendo pelas circunstâncias que eu acho que é aquela verdade. E a verdade de Jesus é inegociável. Aleluia. Caindo e levantando. Aleluia. O que nós estamos vivendo nesses dias é uma frieza, uma apostasia espiritual muito grande, onde pessoas ficam relatando que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O evangelho que é experimentado verdadeiramente, ele não traz esse tipo de recaídas, porque quem tem recaídas são pessoas dependentes, e se nós estamos vivendo no pecado, ainda estamos dependentes dele, porque a dependência me faz ter recaídas. E uma vez que eu aceito Jesus na minha vida, meu irmão, não há mais recaídas. Há 17 anos que eu sirvo, meu irmão, e graças a Deus, esse negócio de recaída, me deu aquela vontade, aquele prisão, eu fui lá e cheirei de novo. Não. Há 17 anos que eu não cheiro, que eu não fumo, que eu não bebo, que eu não uso nada disso, porque acabou. Houve um rompimento, o evangelho entrou na minha vida trazendo boas novas. E eu não preciso adaptar uma vida na igreja, uma vida fora dela. O que eu vivo aqui, eu vivo lá fora, porque isso faz parte da vida cristã. E Paulo, quando vê, peraí, vocês recebem uma coisa e vivem outra. A igreja de Jesus, meu irmão, ela é verdadeira aqui na terra. Paulo chega a dizer, lá no livro de 1 Timóteo 3,15, que ela é a coluna da firmeza da verdade. As verdades estão nela. A igreja tem a responsabilidade de pregar a verdade. Doa quem doer. A igreja não tem negociado, ela não está envolvida com as coisas erradas. E a primeira coisa que eu aprendo é essa: o evangelho que não adapta as coisas. Nos Estados Unidos, as igrejas lá são construídas, uma parte dela é auditório, a outra parte é lazer. Existem lá aqueles espelhos que estão lá na frente, que o camarada está aqui assistindo o culto e os outros lá estão jogando boliche, e os outros lá estão jogando sinuca, e estão dizendo que faz bem ter essas duas coisas dentro da igreja, misturando o santo e o profano. Estão dizendo que você pode vir do jeito que está e permanecer uma vida inteira achando que as coisas vai mudar, insiste meu irmão. Eu entendo que você deve vir da maneira que você está, porque Jesus falou, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você deve vir da maneira que está. Você que vem do mundo quebrado, como eu cheguei no dia quebrado, literalmente.
entrei na igreja quebrado. Mas preste bem atenção, quando você vai ter um contato com a palavra, quando você vai ter um contato com Deus, tudo aquilo que estava dentro de você começa a sair, e você vai sentindo. Tem até uma música que fala, essa paz que eu sinto em minha alma, porque porque Jesus, ele entra na nossa vida e produz essa paz que excede a tudo, e você sente que cada dia, o passo que você vai dando na direção dele, essas coisas vão mudando, vão passando, e a necessidade vai diminuindo. Aquilo que para mim era bengala, aquilo que para mim eu me sustentava, agora não. Eu não preciso mais dessas coisas, eu não preciso de subterfúgio para a minha alma. Eu preciso sentir Jesus quando eu levanto da minha cama e sentir que Ele é comigo. É porque eu sou bom? Não. É porque eu vivo numa santidade que eu fico flutuando e levitando? Não. É porque a sua graça está sobre nós. Graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas todos os dias que eu levanto da minha cama, eu levanto as minhas mãos para os céus e digo, Senhor, eu te agradeço, porque apesar de tudo, apesar de eu não merecer, apesar de eu ter vivido o que eu vivi, o Senhor me resgatou com mão forte, como tem nos resgatado. Aí nós vemos que há um outro tipo de culto. A palavra é primazia em qualquer lugar, porque através dela Deus opera, liberta, cura. E aí nesses meios se fazem mega shows, aquelas estruturas pirotécnicas. O pessoal chora, Jesus. Eu fui num evento no Rio de Janeiro, no Sambódromo, um evento grandioso, gosto. Eu fui uma vez para nunca mais ir. Não estou criticando não, porque eu sei que haviam pessoas também que estavam indo ali com uma finalidade, adorar Jesus, porque o evento era de adoração. Mas quando eu percebi que se havia perdido o foco, onde havia aquelas arquibancadas do Sambódromo, e havia no muro uma fileira de pessoas se agarrando e se atracando. Pessoas que lá na frente você percebia do auditório lá que desciam. E não se escandalizem não. Muitos que estão aí na mídia têm uma vida normal. Normal que eu digo é que lá estão adorando, fazendo o povo chorar, mas bebem, têm uma vida totalmente... Há pouco tempo saiu uma matéria de cantores que as pessoas fizeram levantamento de estadias em hotéis, chegavam prostitutas, cocaína, uma opção de coisa. Meu irmão, esse evangelho é outro. Essa palavra que está sendo dita pela boca dessas pessoas é por isso. Aí você vai falar, mas e aí, como eu devo servir a Cristo? Meu irmão, está aqui, ó. A palavra, ela te dá luz, é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, e luz são para os nossos caminhos. A palavra te mostra a verdade, ela nunca te deixa no erro. Servir a Jesus, as pessoas falam assim, mas eu estou sozinho, só eu. Nada disso, meu irmão. Elias falava para Deus, só eu estou aqui em Israel, falando contra o Acabe, contra a Jezabel, pô. Aí Deus falou para Elias assim, dá 7 mil, meu filho, que não se dobraram em Israel. Não pense que é só você que está ali se esforçando, ainda tem muita gente lá também que está lá buscando ter uma vida correta. Então preste atenção, primeiro ponto, estão adaptando, e aí a gente, meu irmão, os cultos aí você vê, 10 minutos de palavra, peraí, com 10 minutos, 10 minutos, se eu parar para comer, eu vou comer 1 hora. Se eu parar para comer em qualquer lugar, eu vou comer, eu vou ficar lá à vontade. E aí quando você quer comer a palavra, 10 minutos. Não deu nem para palitar o dente, espiritualmente falando. Não deu nem para sentir o gosto de nada. Por quê? Porque a prioridade desses movimentos é uma outra situação, é um outro tipo de mensagem. Mas a palavra que liberta, a palavra, ela é tão importante na tua vida, que ela te mostra no que você está errando, naquilo que você precisa melhorar. A palavra é uma bússola, ela direciona o teu caminho. Se você acordar pela manhã, pegá-la assim e falar, Deus fala comigo, Deus com certeza vai falar contigo, porque a Bíblia fala que aquele que quer sabedoria, Deus a dá deliberadamente. Quando tu pega a Bíblia e fala, Deus fala comigo,
Deus te dá uma palavra, você sai de manhã, ora, coloca a tua vida diante de Deus, pede a Deus para que Ele esteja à frente de todas as coisas que você vai fazer, e você vê que você sente aquilo que você está falando, um retorno. Segunda coisa que eu aprendo, lá no livro de 2 João, versículo 10 e 11, porque não é capítulo, é só versículos, diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, e nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas nas suas mais obras. O apóstolo João chega a dizer: olha, se alguém for até a tua casa e vier com outro tipo de mensagem, não sendo a de Jesus Cristo, olha o que o texto fala: não recebais em casa e nem tampouco saudeis. Aí você fala: mas pastor, eu tenho que chutar o camarada para fora, eu tenho que esbravejar, gritar? Que nada, meu irmão. A Bíblia fala que você não deve botar esse tipo de palavra e viver essas coisas para a tua casa. Mas a Bíblia também deixa bem claro que você deve estar preparado para poder ouvir essas pessoas. Você, quando está preparado, esse ensinamento não vai entrar da porta para dentro da tua casa. Você tem que estar preparado para que essas pessoas batam a tua porta, você esteja abalizado para que você mostre a elas que muitas das vezes elas estão ali pregando uma ideologia. A gente estava conversando aqui, o pastor Rubens, desses muitos movimentos que batem a porta. Certa feira eu estava conversando com um rapaz que disse que veio do Sergipe, que uma voz lhe disse que ele teria que vir para o Rio de Janeiro e vir para esse tipo de religião, que ele iria fazer esse trabalho. É louvável, né? A postura de largar tudo e vir se dedicar. E aí ele estava conversando comigo, eu falei: meu irmão, preste bem atenção. Ele veio me evangelizar, eu falei: olha, eu vou ouvir você, pode falar. Ele falou bastante. Eu só vou falar uma coisa para você. A tua tradução, ela é da onde? Da tua Bíblia que você diz que é. Ah, minha tradução é do rei Tiago na Inglaterra. Rei Tiago foi um dos maiores iníquos, prostitutos, adúlteros da época da Inglaterra. Ele diz isso porque no século XIX é considerado o século do iluminismo, onde vai surgir todas essas coisas, todas essas ramificações aí de cristianismo. E aí ele veio dizer para mim que o homem que recebeu uma revelação na placa de ouro, que vocês conhecem, eu poderia até citar, mas de repente eu não quero ferir nenhuma consciência aqui. E ele vai dizer que esse homem recebe uma revelação numa placa de ouro. No entanto, a placa some. E aí as bases que eles têm para poder dizer que o registro deles, a tradução deles é do rei Tiago. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia tem comprovações científicas, arqueológicas. A Bíblia no primeiro século, no ano 90 depois de Cristo, o Velho Testamento estava canonizado. No ano 397 da nossa era, o Novo Testamento já estava canonizado, ou seja, tanto o Novo como o Velho, no século IV já estavam todos fixados e canonizados. Então é um livro que tem toda uma história. E no século XIX é o século do iluminismo, que todo mundo vai ter uma revelação, que todo mundo vai dizer que recebeu um evangelho, que todo mundo vai dizer que recebeu uma palavra. Apocalipse capítulo 22 diz que quando João estava na ilha de Patmos e recebeu a revelação do Apocalipse, Deus falou para ele assim: olha, preste bem atenção, sele o livro desta profecia. Ai daqueles que acrescentar qualquer palavra, qualquer tio ao livro desta profecia, porque eles serão acrescentados. O que eu estou falando, Apocalipse 22, os últimos versículos você pode ler. Porque eles serão acrescentados pragas e flagelos. O que o apóstolo João estava dizendo? Que qualquer pessoa, qualquer movimento, acrescentasse qualquer coisa depois do que havia sido selado, seria considerado maldito. Por quê? Porque o evangelho é um só. E o século XIX vai surgir todas as seitas que nós conhecemos aqui, que são conhecidas de muitos.
Por quê? Porque a época em que, depois da reforma, pós-reforma, o cristianismo ganhou uma liberdade incrível. Porque ele ficou do século VI do início do papado ao 13º século, que é o chamado a Idade das Trevas, que só uma determinada igreja tinha o controle sobre todas as coisas. E o que vai acontecer? Nesse período, a Bíblia ela é retida por um grupo. E ninguém tinha nenhum vernáculo, nenhum exemplar dentro da sua casa. A reforma veio o quê? Libertar a palavra de Deus e fazer com que cada cidadão tivesse uma Bíblia. Tanto é que logo depois ali no período da reforma, a Bíblia vai começar a circular em várias línguas. Por quê? Porque os reformistas lutavam por isso. Mas, no entanto, quando essa Bíblia também é revelada, muitos ainda também não tinham pleno conhecimento de uma teologia definida da época. Então as pessoas que vão ler aquilo ali vão começar a formar ideias, ideologias, né? E como era um livro, já pensou quando você recebe uma coisa que você tu fica maravilhado com aquilo, é uma coisa... Mas eles não sabiam ainda muito usar isso. E você sabe, né? O diabo sempre teve na história tentando dissuadir o ser humano, tentando enganá-lo para que o ser humano fique às vezes preso no engano e no erro. E meu irmão, eu estou dizendo isso com toda a convicção. A palavra de Deus ela veio para o ser humano para que o ser humano tivesse conhecimento de todas as coisas. Eu não sou servo de homens, eu não estou preso a ideologias, eu não estou preso ao que as pessoas dizem ser verdade. Eu quero saber se é verdade. E só há uma maneira, esse livro aqui. A Bíblia, ela passou por todos os crimes que você possa imaginar. Foram dezenas de concílios para que ela fosse aprovada e fosse reconhecida como palavra de Deus. Então não é qualquer palavra humana que vai tentar me mostrar um outro evangelho. Quando Paulo fala assim, maravilha, que vocês estão passando por uma outra mensagem, por um outro tipo de ensinamento. Maravilha, porque Paulo está em Éfeso e de repente ouve dizer que os judeus haviam voltado para as práticas antigas, haviam deixado aquilo que haviam aprendido para poder voltar aos velhos ensinamentos. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma luta diária. Porque os nossos familiares que não têm conhecimento são bombardeados por esse tipo de coisa. E se nós não tivermos a palavra da verdade do conhecimento para ensinarmos e mostrarmos que só Jesus, Ele é a verdade. E quando nós falamos só Jesus, é porque Jesus é o Filho de Deus. Foi Ele que foi para a cruz, foi Ele que morreu. Então todo mérito é dele. Não tem outro homem que a gente possa dar algum mérito ou que seja um grande homem. Não, tem Freud, que foi um grande cientista. Tem esses homens aí que foram grandes físicos, como o pastor falou, Milton aqui. Homens que trouxeram uma evolução muito grande para o que nós entendemos aí de respostas que buscamos no mundo. No entanto, eles não são figuras mais extraordinárias do que Jesus. Nenhum deles são. Eles fazem parte de uma história. Jesus não. Jesus criou a história. Jesus criou todos que aqui estão. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus, formando e gerando todas as coisas. Jesus, Ele tem dado a ciência ao homem. Agora sabe por quê? Daniel capítulo 12, se eu não me engano, versículo 4. A ciência se multiplicará, então virá o fim. Não pense você que a tecnologia, a ciência está se desenvolvendo para fins que não têm sentido e propósito. Elas estão sendo desenvolvidas porque Jesus está às portas da sua igreja. Tudo isso coopera e contribui para aquele grande dia. Por quê? Porque a disseminação do Evangelho agora está sendo de uma forma muito maravilhosa, porque tem canais na internet, tem tudo. Aquilo que serve de tecnologia para o mal, Jesus usa para o bem. Por quê? Porque ela está sendo cada vez mais propagada por todo mundo, porque o Evangelho está chegando. O número já está se completando daqueles que já estão ouvindo e todos vão receber essa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Estão adaptando, eles negaram a graça de Cristo. É por isso que Paulo ele vai ressaltar que a experiência, aqueles homens ali haviam recebido a palavra de bom grado, mas a experiência. Não adianta a gente falar aqui que Jesus é bom se você não tiver experiência. A experiência vai determinar se Ele é bom ou não na tua vida. A experiência que eu tenho, não vai adiantar eu falar se você não tiver a sua. O que me mantém na igreja são as minhas experiências. Se eu não tiver uma experiência com Deus vivo, sabe o que vai acontecer? O mundo está aí prestes para nos corromper. Está às portas sempre tentando vir para nos seduzir. E olha, vou lhe dizer uma coisa, não existe sequer um homem bom.
Está lá no livro de Romanos, capítulo 2 e 3, Paulo faz um tribunal, fala para judeus, para gregos, para ortodoxos, para bárbaros, e fala assim: não existe sequer um homem que busque bem e que faça o bem. Não há. Não há. Bom é Deus. Se nós não estivermos envolvidos com Deus, meu irmão, eu já falei que o homem que não está envolvido com Deus faz tudo até que o diabo duvida. Então o diabo fala assim: mas esse cara fez isso porque está fora da presença. Fora de Deus, o ser humano está a mercê de fazer qualquer loucura. Sabe por quê? Porque o diabo está às espreita, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, 8, que fala que o diabo ele fica bramando como leão, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma oportunidade. Ele não pode estar ao redor, porque ao redor está o Senhor Jesus, mas ao derredor é o espaço, é o período que ele age quando a pessoa sai do redor da graça e da misericórdia de Cristo. Aí ele espera, como leão, bramando. Uma outra coisa que eu aprendo, preciso correr, capítulo 1, versículo 15 e 16 de Gálatas, que fala assim: olha o testemunho que Paulo dá. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, preste atenção, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne e nem sangue. Fomos chamados para revelar Jesus. Aí em Gálatas 1, 13 e 14 diz assim: porque já ouviste o qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Ele está dando testemunho. Aí ele vai dizer assim: como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo eu extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Preste bem atenção, nós fomos chamados para revelar. Como é bom você estar perto de quem tem vida para comunicar. Como é bom você andar com pessoas que você percebe que a vida de Deus está nelas. Como é bom você sentir que a presença de Deus está no ambiente onde há pessoas que estão vivendo esta vida de Cristo. Paulo vai dizer para os da Galácia: olha, se for por questão de judaísmo, eu excedi os meus na minha época. Eu era zeloso, eu cumpria tudo aquilo que vocês aí estão sendo induzidos a cumprir. Eu fui um grande fariseu, eu fui um zelador, persegui essa igreja que hoje eu prego. Persegui. Mas aí Paulo vai dizer da transformação. É por isso que há uma frase de Agostinho que diz: pregue a vida, se necessário fala. A tua vida fala mais do que palavras. Se você tem uma vida com Deus, as pessoas vão olhar para você e elas vão notar alguma coisa de diferente. Não é beleza, porque beleza, meu irmão, você a vê comumente, diariamente, em várias pessoas. Mas existe uma beleza na Bíblia chamada a beleza espiritual do crente. É aquela beleza que a pessoa percebe e olha e fala assim: olha, alguma coisa diferente naquele semblante. E não é porque é beleza não, meu irmão. Olha, muitos que se convertem, Jesus é generoso. Parece que a graça dele começa a trazer uma certa graça que até embeleza o ser humano fisicamente. Eu sou testemunha disso, meu irmão. A graça de Cristo, ela traz para nós uma certa beleza. Olha, se você me conhecesse um tempo atrás, antes de casar, minha mãe está aí para testemunhar. Tinha 70 quilos, magrinho, cabeça, dente e orelha. Aí a graça de Cristo vem, meu irmão. Eu estou com 94 quilos, engordei 24 quilos depois do casamento. Olha só que maravilha, né? Como é que a graça de Cristo, ela tem poder até para modificar os aspectos, os semblantes do ser humano. Eu estou brincando, mas é verdade. Teve um dia que eu encontrei uma pessoa que há muitos anos eu não via, e aquela pessoa também aprontava. Quando eu olhei para o semblante daquela pessoa, não precisou nem falar. Eu olhei e falei: meu Deus, essa pessoa está transformada. Ele estava vindo falar comigo. A paz do Senhor veio de longe para me abraçar. De longe eu vi a graça de Cristo estampada na face daquele rapaz. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque outrora aquele rapaz ali no mundo era servo do capeta, mas era mesmo. E hoje servo de Cristo. Há uma graça de Deus conferida para a sua igreja, meu irmão. Quando nós estamos seguindo a Cristo de verdade, meu irmão, olha, Ele está nas nossas entranhas, Ele está no nosso semblante. Jesus está em você de um modo que você nem imagina. Ele está dentro de você através do seu Espírito. E aonde você chega, meu irmão, as pessoas percebem que a luz do Senhor
chegou, a pessoa fala assim: oh, mas aquele fulano chegou na minha casa, parece que tudo passou. Sabe por quê, meu irmão? Quando você chega, Jesus chega na frente. Quando você entra numa casa, a Bíblia fala: sacudir os teus pés, se ela vos receber, descer a paz sobre ela. Se não recebeu, sai fora, porque a graça de Cristo está sobre a tua vida. Quando a pessoa te recebe, automaticamente a paz de Jesus tem que descer naquele lar. E se houver necessidade, Jesus vem e opera, porque você é embaixador de Cristo. E quando a gente fala de embaixador, a gente fala daquele que representa. Quando eu falo que o embaixador do Brasil está nos Estados Unidos, e quando ele representa o Brasil, ele é o próprio presidente aqui, lá. E quando você representa, quando você é o embaixador de Cristo, você, quando chega numa casa, é Cristo na casa, porque você é embaixador desse reino. O Jesus falou assim: Pai, assim como tu enviaste a mim, eu também os envio. Aleluia. Lá no livro de João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós no meio de lobos, como ovelhas. Ele te chamou, te comissionou e te enviou. E pode ter certeza que toda a graça de Deus está sobre a tua vida. A autoridade de Deus não vai te faltar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, meu irmão, pode ter certeza que o Senhor vai operar. Amém? Uma outra coisa que nós vemos, lá no livro de Atos, capítulo 19, Paulo, quando vai estar nesta cidade, Deus vai operar tão profusamente falando, Deus vai fazer tantas maravilhas naquela cidade. Eu vou ler alguns textos com você, no livro de Atos, capítulo 19, Paulo naquela cidade vai ganhar tanta gente para Cristo, os sinais vão estar tão latentes naquela cidade. Atos capítulo 19, 5 e 6, preste atenção. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Paulo chega numa cidade, há crentes ali e pergunta: o que vocês conhecem de Jesus? O batismo de João. Então peraí, orou e a glória de Deus vem, todos ali foram batizados. Aí Paulo, ele vai caminhando nessa cidade, e esses discípulos vão lhe ajudar nesse trabalho. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 fala assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam-se do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia. Preste bem atenção no que eu estou falando com você nesta noite. Fomos chamados para revelar Cristo. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, havia uma multidão à sua volta. Paulo pensou: e agora? Deus dá uma direção, pega lenço e aventais, unge, e olha, envia os enfermos, as multidões. Não foi para vangloriar-se, ou que as pessoas falam aí para usar de subterfúgio para prender o coração do homem, não. A necessidade fez com que Paulo fizesse aquilo. E a Bíblia fala que os homens foram impactados ali naquela cidade. Aí você vai ver Atos capítulo 19, versículo 13. Olha o que aconteceu. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos que por Jesus, a quem Paulo prega, os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram naquela casa. Uma outra experiência aqui interessante. Olha o testemunho que se é dado do homem de Deus. Os 7 filhos de Seva, que eram o principal sacerdote daquela cidade lá, tinha um cara lá, eles foram dar uma de exorcistas, né? Achando que ia acontecer alguma coisa. Eles vão falar assim: peço que em nome de Jesus de Paulo. Aí começa a usar Paulo e falar de Jesus. Aí o coisa ruim que estava lá no cara falou: peraí, sei bem quem é Paulo. E quem é Jesus também, mas quem sois vós? Olha o testemunho que se dá. Até as forças espirituais conhecem no mundo espiritual quem é quem. Sei bem quem é Paulo, mas quem são vocês? Meu irmão, quando você tem uma vida digna, uma vida reta, quando tu anda em justiça e santidade, meu irmão, pode ter certeza, o diabo sabe com quem mexe.
quando ele sabe que você tem uma vida correta, ele não passa nem na mesma calçada, ele vai passar no outro quarteirão, porque ele sabe com quem está mexendo. Com crente, meu irmão, que anda com Deus, tem uma vida idônea, que anda, meu irmão, diante da palavra de Deus, pode ter certeza, o mal tem que fugir. Resistivos, pois, ao diabo, sujeitai-vos a Deus, Tiago 4,7, e ele fugirá de vós. Se você está sujeito, a palavra está em você, ele tem que fugir, né? Não fugiu na vida daqueles outros porque eles estavam brincando, né? Quando a pessoa brinca com coisa séria, meu irmão, está mexendo com fogo. E a palavra de Deus, ela é, na vida do ser humano, justiça. Pode ter certeza. E aí nós vemos, meu Deus, a hora está correndo, já são 8h55, tem 4 minutos. Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim, capítulo 2, 4 e 5, 1. E isso por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos pôr em servidão. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Preste bem atenção. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo de jugo. Aí nós lemos o capítulo 2, versículo 4, que fala da liberdade que nós temos. E Paulo fala que havia alguns irmãos que estavam observando essa liberdade. Tem muita gente que impõe muita coisa, prega muita coisa, mas vive muito pouca coisa. E quer impor aquilo sobre a pessoa. Paulo estava dizendo que alguns estavam se intrometendo na liberdade que os irmãos tinham naquela época. Às vezes você está achando que está ali naquela liberdade, mas tem gente ali observando a tua liberdade. E aí, meu irmão, nós temos que, às vezes, andarmos atentos mais do que deveríamos, porque a nossa luta já é contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. E aí, às vezes nós nos deparamos a termos que lutar com situações que a Bíblia nem manda a gente lutar contra a carne e contra o sangue. Não é nem para nós estarmos nesse tipo de peleja. E aí nós vemos que tem muita gente querendo opinar, muita gente, meu irmão, querendo espionar a liberdade. As igrejas estão crescendo, mas muitas pessoas não libertas, que entram às vezes na igreja, cheia de conceitos e valores, e na primeira oportunidade, qualificam algumas posturas de pessoas também que ainda não estão libertas e acabam dizendo que um todo é aquilo ali. E, meu irmão, a igreja também é formada por seres humanos, por pessoas que erram e que falham. Se houvesse alguém perfeito aqui, não estaria ninguém aqui, estaria todo mundo no céu. Não é isso? Não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a igreja não é um lugar de julgamento. Igreja não é um lugar onde nós temos que tirar qualquer conclusão precipitada. As pessoas falam assim, mas acontece na igreja também. Pera aí, meu irmão, você está falando da igreja do Deus vivo. Cuidado quando você fala da igreja. Fale de elementos, classifique o que você quiser, mas não classifique a igreja do Deus vivo. Porque aí você vai generalizar uma coisa que não pode ser generalizada. A igreja é o corpo misto de Cristo aqui na terra. A igreja é Jesus aqui na terra. Então, quando nós formos falar, nós temos que ter muito cuidado daquilo que estamos falando. Porque Jesus, meu irmão, pode ter certeza, sobre todas as nossas palavras, Ele nos pedirá conta. E aí nós vemos em Gálatas capítulo 3, versículo 3 e 4. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Olha só o que Paulo vai falar para aqueles crentes da Galácia. Versículo 4. Será que em vão tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aí capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, e da graça tendes caído. Aí Paulo vai falar uma verdade. A graça que vocês receberam, vocês estão caídos.
porque vocês estão se justificando por outros meios. Não há outro meio que você possa justificar. Só há um meio que você possa justificar perante a Deus. Tudo aquilo que você faz, meu irmão, fora de Deus, não tem sentido, não tem valor. Quando você entende, meu irmão, que Cristo está na tua vida, e eles estavam já apostatando por causa de um costume, uma liturgia, um judaísmo, estavam se separando da verdade, estavam ficando religiosos, procurando defeito, espionando a liberdade que os irmãos têm em Cristo. Meu irmão, olha só, quando nós saímos do mundo, Ele nos libertou de toda a libertinagem. Quando nós conhecemos o favor imerecido de Deus, nós passamos a conhecer uma liberdade que não nos faz pecar. Romanos 6, pecaremos por causa da graça de modo nenhum. Quando nós conhecemos a verdadeira graça, ela não nos faz pecar. Pelo contrário, nós aprendemos a usufruir de uma liberdade que nós não tínhamos e não conhecíamos. Porque não há como você viver em dois polos, no 8 e no 80 na igreja. Ser muito espiritual e ser muito carnal. Você tem que aprender a viver em Cristo e saber o que é certo e o que é errado, para que você possa lidar todos os dias sabendo o que Cristo realmente está querendo de você e de mim. Aí nós vemos o seguinte: você vai ver que estavam apostatando. Gálatas 5, de 13 a 15, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aí Paulo está falando de uma coisa que está trazendo um certo retrocesso para aquela igreja. Eles estavam se prendendo ao judaísmo, mas em contrapartida estavam tendo atitudes carnais entre irmãos. Qual é o valor da graça sobre estas questões? Nenhum. Porque nós cantamos aqui antes, essa maravilhosa graça, ela tem que produzir isso na sua vida e na minha vida, meu irmão. Porque caso contrário, meu irmão, se a graça de Deus não está operando em nós, alguma coisa está errada. Meu irmão, me desculpe se de repente hoje você veio aqui ouvir uma coisa que Jesus vai te dar um carro, uma casa. Ele vai te dar sim, meu irmão. Mas antes dele te dar, ele precisa te conscientizar de verdades que vão ser para a tua vida importantíssimas, que não vão ser corrosivas e não vão se perder com o tempo e nem vão enferrujar com o tempo. São verdades que vão servir para nortear o teu caminho a vida inteira. São verdades que vão fazer com que você ame a Deus acima das coisas. Aí ele vai dizer no versículo 15: a lei se resume em amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não é isso? E depois o teu próximo. Aí Paulo fala assim: se vocês querem andar na graça de Deus, isso se resume a Bíblia. Coloque-se de pé. Aleluia. E meu irmão falou para mim que a igreja parece uma panela de pressão. Eu falei por quê? Porque às vezes nos corredores ela fica fervilhando. Aleluia. Essa não é a pressão do céu. Panela fervilhando. Negócio de corredores, isso é coisa do diabo. Quem gosta de corredores, quem gosta de... A palavra no latim, murmurar, é murmurário. Falar ao pé do ouvido. Quem gosta de falar ao pé do ouvido é o diabo. Deus, ele fala face a face, meu irmão. Nunca vi na Bíblia Deus de conversinha ou de história. Deus fala na bucha. Ele fala o que tem para ser falado. E nós, meu irmão, recebemos a palavra da verdade. Feche os olhos por uns minutinhos só, nós já vamos encerrar. Aleluia. Chegamos ao horário, mas eu gostaria que você refletisse. Porque nesta noite, meu irmão, o Evangelho, ele veio para trazer mudanças. Se até hoje você tem se simpatizado, hoje é o dia em que você vai falar para Deus: Senhor, eis-me aqui. Hoje é o dia, meu irmão, de você abrir o teu coração para essas verdades. Eu gostaria que você, com os teus olhos fechados, começasse a falar com Deus agora da tua forma, do teu jeito, da tua maneira. Ele está bem perto de você.
Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou aqui mal, se você não teve um dia, uma semana muito boa, se você tem tido problemas na tua casa, se no teu trabalho as coisas estão apertando, se você chegou no seu limite financeiro, se você está tendo problema conjugal, se você está tendo problema de ordens diversas. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Evangelho de Cristo, ele quer fazer tudo novo na sua vida. Labacala, Shuriquebia, Duricala, Sábia. Oh, meu irmão, não sei como você entrou aqui, mas Deus te trouxe aqui para um fim, para um propósito. Ele quer trazer toda a vida dele, toda a plerona para a sua. Aleluia. Ele quer te encher dessa graça. Aleluia. Oh, Ralabacala, Bashuri, Kebia, Calabashuri, Calabas. Aleluia. Oh, meu irmão, não sei como você entrou aqui, mas Deus sabe e conhece muito bem, porque a sua palavra diz que ele esquadrinha corações e mentes, e ele mandou o seu Espírito com uma finalidade: interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Se você entrou aqui cansado, falando: Deus, eu estou precisando nesta noite da tua graça, Ele está bem perto de você neste momento. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo agora encher o teu coração agora, deixa a presença dele conduzir agora neste momento os teus pensamentos, deixa ele agora penetrar entre a tua alma e o teu espírito, deixa ele ministrar agora essa graça maravilhosa. Aleluia. Enquanto o pastor Rubens vai estar louvando essa canção, eu peço a você que você neste momento fique agora com o teu coração aberto. Hoje tudo vai mudar. Hoje tudo vai mudar. O Senhor vai operar. O que era velho se fez novo. Hoje tudo vai mudar, Senhor. Os teus renovos são como pomar de frutos excelentes para nos abençoar. Confia no Senhor, pois tudo Ele fará. Não te deixará, e tudo vai mudar. Hoje tudo vai mudar. O Senhor vai operar. O que era velho se fez novo. Hoje tudo vai mudar. Hoje tudo vai mudar. O Senhor vai operar. O que era velho se fez novo. Hoje tudo vai mudar, Senhor. Com os teus olhos fechados, essa canção que você ouviu hoje, você quer que tudo mude hoje? Enquanto o pastor Rubens estava louvando, Deus me levou nesta noite em visões e determinadas coisas que Deus estava mostrando aqui. Uma delas, Deus falou assim: olha, estou entrando hoje com providência e vou mudar
pessoas que estão passando por crise moral. Crise moral. Certa feita, Eliseu disse para Geazi: meu espírito não estava contigo quando fazia isso, isso e isso. Não estava eu junto a você? Deus nessa noite quer te capacitar a vencer essa crise. O problema não está fora, está dentro. As coisas precisam voltar a fluir na tua vida. Você tem tido dificuldade, e sem que você perceba, a tua vida está esfriando, e você não está conseguindo dar mais passos, porque você está sendo induzido. E o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para roubar o mais importante que você tem com Deus, a sua vida eterna. Ele vem destruir a tua comunhão. Ele vem te separar de Deus. E nesta noite Deus falou assim: ministra nessa noite, porque eu vou quebrar esses grilhões, essas amarras que estão prendendo meu povo. Oh, eu sinto a presença do Espírito aqui nesta noite. E Deus está quebrando correntes e algemas. Há pessoas que nesta noite o Senhor está entrando com a mão forte e está quebrando essas correntes agora. É noite de Deus operar neste lugar libertação. O Espírito do Senhor está aqui. E eu vejo a sua glória neste momento vindo a vidas agora. Meu irmão, levanta as tuas mãos para os céus, porque é uma unção de Deus quebrando jugo, quebrando cadeias. Deus nessa noite está jogando por terra o teu acusador. Se Deus é por você, diz o Senhor: quem será contra ti? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir nessa noite? Quem pode impedir o seu agir nesta noite? Eu vejo dentro Deus agindo de dentro para fora. Oh, aleluia. O Evangelho hoje ele está entrando com poder na sua vida. Ele está arrancando determinadas coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é boas novas. A palavra de Deus está entrando hoje arrancando a tua vida tudo aquilo que estava te separando de Deus. Eu quero nessa noite, meu irmão, eu sei que passamos 10 minutos no horário, mas há cultos e cultos, e esta noite é um culto onde Deus quer fazer essa obra. Aqui nós estamos na campanha da família. Hoje vai ser a primeira oração, e a direção que Deus está me dando é sobre libertação. É a primeira oração hoje na família. Se você nessa noite está precisando, Senhor, eu preciso. Nós vamos fazer um amor agora. Senhor, eu preciso. Eu tenho lutado, não tenho conseguido. Senhor, eu quero nesta noite vencer, romper. Sabe o seu lugar aqui à frente que nós vamos orar. Não há vergonha nenhuma, meu irmão, você querer mudar. Não há vergonha nenhuma você querer, meu irmão, ter uma vida com Deus. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente que nós vamos orar. Se você tem sentido essa necessidade na sua vida, ou o Senhor nesta noite Ele quer te ajudar. Pai, eu te peço, entra com libertação. Trabalhos de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de olho grande, de inveja. Trabalhos feitos nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas esquinas. Toda obra contrária, toda resistência, todo espírito contrário que está lutando agora. Toda obra do mal, tudo aquilo que não provém de ti nesta noite vai cair. Todo mal agora, você começa a amarrar agora. Começa a desfazer agora.
vitória. Tu vai dormir essa semana. Você vai ter uma semana de paz. Porque o Espírito do Senhor está quebrando na tua vida tudo que te prendia, as alianças antigas. Tudo que era velho caiu por terra hoje. Oh Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Oh meu irmão, toma posse da graça de Deus nessa noite. Toma posse da tua libertação, porque hoje as coisas estão mudando para a tua vida. Hoje o Senhor tem aberto no seu conselheiro, tem derramado sobre a tua vida. Hoje bênçãos sem medidas. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos esses pedidos pela família. Começamos essa primeira campanha na certeza de que o Senhor está visitando a nossa casa agora. Visita aquele lar agora, Senhor. Visita aquela família, aquele marido, Senhor, aquela mulher, aquele filho, aquela família que está vivendo dias de crise, de problemas, ó Pai, problemas financeiros, problemas, ó Deus, que estão quase findando esse casamento. Quebra esse mal agora, Senhor. Começa a restaurar essa família, esse filho, esse pai, essa mãe, esse marido, essa mulher. Oh Deus, toca nessa doença agora. Essa pessoa que não tem tido forças para lutar. Esse espírito de adultério seja quebrado agora. Tudo mal que tem se apresentado, Senhor, seja quebrado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, saia daqui nesta noite de posse da sua vitória. Saia de posse da sua vitória. Você está saindo daqui hoje e o Senhor falou que Ele está libertando. Você vai levar para casa hoje a tua libertação. O que você falou com Deus no teu coração, Senhor, Ele está te capacitando hoje. Você vai ver que a sua semana vai ser totalmente diferente, que você vai olhar para cima e falar, meu Deus, não sou eu, é Deus. É Deus agindo. Amém? Os irmãos, quando vão voltar para os seus lugares, depois eles que quer dar uma palavra, nós vamos encerrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda está aqui nessa noite. Eu queria falar com aquela irmã que está lá no final. Essa irmã que está do lado da Ellen. Minha irmã, você, quando o pastor aqui louvava, ele ministrava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus me mostrava duas correntes presas nos seus pés, para que você não caminhe. Mas Ele falou comigo, Senhor, que você tem desejado isso, mas você está sem um pingo de força. E na tua casa estão se levantando contra você, a tua própria filha, contra a sua caminhada. Mas o Senhor está falando comigo nessa noite, Labachurianda, Labassai. A glória de Deus está aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus muito forte. Mas o Senhor mandou eu te dizer nessa noite, essas correntes elas vão ser quebradas. Labacharacanda, Labassurianda, Labassai. Senhor da glória, Jesus está pedindo para eu te chamar aqui na frente, para você vir aqui, porque a gente vai orar e essas cadeias vão ser quebradas. Há uma glória de Deus aqui muito forte. Aleluia. Enquanto eu estava ali em cima, o Senhor falou, eu vou quebrar essas correntes. Satanás vai bater em retirada. Labacharacanda, Labassurianda, Labassai. Pastor,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã, o Senhor quebrou essas correntes na tua vida hoje. Aleluia! Vai chegar na tua casa hoje, tu vai ver algo diferente. Mas Deus te fala, é preciso caminhar. É preciso encontrar força onde tu está falando que não tem. O Senhor fala, não retroceda. Porque se tu continuares na caminhada, tu vai ver a mão na tua frente. Recebe nessa noite a vitória de Deus na tua vida. Aleluia! Louvado seja o Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao fim deste culto. Não tenho dúvida, meu irmão, que estamos saindo daqui abençoados, porque a sua presença é real. Então, meu irmão, fale para o seu irmão que está ao salão, fala assim para ele. E você, fala para ele assim, você vai ter uma semana de vitória. Porque Jesus falou com você hoje. Amém? Estenda suas mãos, vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o grande amor do nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo estejam não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.